muito necessário o Goiás trazer um ponta hoje, com o Wesley Garcia voltando. Mas um centroavante para disputar com o Anselmo Ramon, sim. E um jogador que eu quero fazer a sugestão, ele pode jogar como centroavante e ponta esquerda, aquele ponta de arranque e finalização forte. Para mim, cairia como uma luva nesse time. Estou falando sobre o Yuri Castilho, jogador que foi procurado pelo Goiás no começo desta temporada, segundo informações também do Brisado. Em janeiro, né, o Goiás procurou o jogador, mas não houve acerto, né, o Mirassol jogando a Série A. Ele fez 9 jogos na primeira divisão, então já não pode fechar com nenhum outro time da Série A. Marcou um gol e foi afastado. Eu, sendo bem sincero, eu não entendi, né, o que aconteceu. Não sei se por mau comportamento, não foi relacionado desde o último jogo contra o São Paulo. Eu vi algumas informações também que o Coritiba, neste momento, negocia com o Yuri Castilho. Para mim seria uma baita opção, tá? Que o mapa dele nessa Série A e na Série B do ano passado também, onde jogou mais centralizado. Eu lembro do Yuri também no Vitória, né? Onde ele fez a Série B de 2023, jogando até mesmo mais pelos lados, ali na ponta esquerda. Atleta experiente, já passou também no CSA, no Ceará, no Avaí e também no Cuiabá. Você pode deixar a sua opinião também, se seria ou não uma boa. Atleta que foi procurado no começo da temporada. E para mim ele faria uma contratação 2 em 1. Por quê? É uma sombra para o Anselmo Ramon, centroavante forte, mas que também pode jogar pelos lados. Dá mais uma opção para o Mancini pelas pontas. Neste momento da temporada é importante o Goiás buscar atletas coringas, né? No vídeo eu quero falar sobre o Brian e também o Rafael Tolói. Vamos começar falando sobre o zagueirão, que está em reta final de contrato na Atalanta, e as informações que vêm lá da Itália é que o jogador não deve renovar o seu contrato. Ele, infelizmente, teve uma distensão na panturrilha esquerda, no último jogo que ele fez pela Atalanta. O contrato do zagueiro termina em junho, não foi uma lesão séria, tá? Uma lesão de grau 1, então assim, entre 2 a 5 semanas o jogador já deve estar à disposição. A Atalanta que finaliza os seus compromissos neste finalzão de semana, no dia 25, contra o Parma. Neste momento, a tendência é que ele não renove o seu contrato por lá. Segundo informações do portal Agência RTI Sport, o jogador recebe aproximadamente 158 mil euros mensais, algo que dá mais de 900 mil, quase R$1 milhão mensais. O vínculo dele se encerra exatamente no dia 30 de junho. Segundo o pessoal lá do Radar Esmeraldino, quando inclusive eu fui lá neles no ano passado, a gente bateu um papo, acho que foi ainda em setembro, o Goiás fez uma consulta para o Rafael Tolói e ele já fazia movimentos a retornar ao futebol brasileiro. É algo que pode acontecer. Recentemente ele foi especulado no Vasco, também na equipe do São Paulo, onde teve, né, uma boa passagem antes de ir para a Itália. Você pode deixar a sua opinião. A grande questão, de fato, é o salário. Não acho que ele volte aqui para o Brasil recebendo isso, né, 1 milhão, acho que não. Mas é um zagueiro que ainda, se voltar para os clubes que endinheirados da Série A, ainda tem um potencial de ganhar tranquilamente 400, 500 mil reais mensais. Infelizmente o Goiás não consegue pagar nem metade disso, tá? Mas, dependendo da situação, ficaria sendo uma sugestão para o Goiás. Nessa temporada europeia foram apenas 17 jogos, o último no dia 5 de abril, tá bom? Para a gente completar, então o Rafael Tolói já está voltando agora já, tá? Ele não deve ficar muito mais tempo lesionado, não. O Brian, tá? Uma notícia importante também que surgiu nesta semana, a atualização do pessoal do esmeraldino.com, afirmando o seguinte, que nesse momento as informações é que o CSA vem dificultando e não vai liberar o jogador para esta temporada. O CSA que conseguiu a classificação também para as oitavas, né, da Copa do Brasil ao eliminar o Grêmio, tendo o Brian como nome importante, não quer liberar o jogador após o acerto do Goiás, porque o CSA ainda tem toda a Série C pela frente, prefere não aceitar 200, 300, 400 mil que seja, e continuar com o jogador até quando puder. A não ser que o Brian bata o pé ou algo nesse sentido, mas não tem muito o que fazer, né? Tem contrato, é jogador do CSA, tem que cumprir esse vínculo. O Goiás também não adianta fazer loucura. Tem o Benítez, eu acho que ainda é necessário ter um outro camisa 10. Só que não adianta também chegar agora no CSA e querer oferecer 2 milhões. Seria maluquice, o jogador já é do Goiás. Eu vejo que no máximo 200, 250, 300 mil, sei lá, empresta um outro jogador aí para o CSA, até vai, mas fazer loucura também não compensa. O jogador que tem 5 gols e 9 assistências nessa temporada, em 24 aparições. Aqui está o mapa de movimentação também do Brian.
que começou bem, igualmente, a Série C do Campeonato Brasileiro, tem uma assistência em 4 partidas até agora. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação a esses assuntos. Se o Goiás, sem o Brian agora no mês de julho, deveria buscar um outro jogador para disputar ali com o Benítez, ou se já é o suficiente para o decorrer da segunda. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!